Já Filipe Moreira e Sérgio Guerreiro, ambos, muito obrigado pela vossa presença, começando pelo Mr. Filipe Moreira, ainda a saborear a vitória desta tarde frente ao Oriense. Neste processo, que já dura sensivelmente 3 meses e meio, o produto final, aquele que passa para o exterior, tem sempre essa visibilidade. Os 3 pontos, os 2 pontos que não existem, mas que às vezes nós treinadores ficamos sempre no meio termo, que é aquelas vitórias morais, ganhamos mais qualquer coisa, 1 ponto e 0 pontos. Não é isso que é o processo do Torriense, mas é sempre bom viver esse ambiente da vitória. Felizmente nos últimos 6 jogos a equipa não perde, a equipa está a marcar posição de qualidade relativamente também nesse processo, mas eu sei que é difícil as pessoas aceitarem este meu pensamento, e ainda agora falava aqui com o nosso amigo em off, estava-lhe a dizer que o processo do Torriense, o projeto do Torriense, é algo único, ímpar naquilo que são normalmente as realidades dos clubes em Portugal. Na vivência que um clube desta natureza teve há muitos anos, é perfeitamente normal que as pessoas pensem o contrário. Pensem no resultado, pensem no ambiente do jogo, pensem naquilo que é o domingo, pensem nas 3, nas 4 ou nas 5, consoante o horário existe, mas eu tenho alertado todas as pessoas que me conhecem, todas as pessoas que percebem aquilo que se passa no Torriense, que é uma coisa fantástica aquilo que nós estamos a tentar fazer. E eu acho que esta linha de continuidade tem que ter uma linha de continuidade também com alguma ambição. E, portanto, eu compreendo que seja bom ganhar, seja bom os miúdos crescerem com o resultado a ajudar o seu processo formativo. Mas ainda hoje, por exemplo, não fizemos um bom jogo. Foram os 3 pontos que ficaram para a história. E como a nossa classificação é uma mentira, e nós temos falado muitas vezes, faltam-nos muitos pontos para aquilo que já fizemos. E que, para mim, é outra realidade do público em geral. Portanto, não analisando isso, e respondendo concretamente à sua pergunta, claro que estamos a saborear, porque quando se ganha é sempre melhor, não é? E é um campeonato que, como também o Filipe Moreira disse, já por diversas vezes, acaba o Torriense por estar numa área, neste campeonato, mais para formar estes jovens jogadores e não olhando tanto aos resultados, mas também na abordagem após o jogo ao Duarte, olhou essa classificação e, em pezinhos de lã, estão a 4 pontos de Leiria. Somos obrigados a olhar para isso. Somos obrigados porque é sempre o espelho da nossa realidade. Permite-me só fazer aqui um preâmbulo. Quero cumprimentar o Sérgio, nunca tive o prazer de falar com ele. Ele vai falar um bocadinho depois, naturalmente, também sobre aquilo que eu trouxe cá, mas é importante percebermos quem são estas pessoas que estão no desporto, que têm um tipo de papel diferente, em que não há uma atitude mental de compreensão de alguns agentes desportivos, e que é um outro lado, que o desporto tem muitas áreas, é um processo muito completo, que os clubes têm que saber olhar, têm que saber perceber, porque o trabalho em equipa cada vez mais tem importância, seja no futebol, seja qualquer outra atividade. Mas sobre a classificação, é verdade, eu vou dar um exemplo, e as pessoas que me desculpem neste cenário que eu vou aqui criar. Calculo que é um treinador, independentemente do potencial que eu posso ter, ou não, treino há 27 anos e venho para um clube fantástico, sempre quis treinar, num ano em que não há nenhum tipo de condições para objetivos de competição. Tenho um presidente que é honesto e a sua verticalidade disse: Mister, não há resultados, é aquilo que você também pensa, vamos fazer jogadores para o futuro do Torriense. Se pensarmos no orçamento, o presidente do clube diz-me: eu não tenho orçamento, porque não há orçamento do Torriense, que não é uma coisa normal. Com todo o respeito, há clubes no nosso campeonato que têm orçamento, como é o caso do Leiria. E se analisarmos o patamar de responsabilidades, de exigências, a importância que estas equipas têm no campeonato quando começar uma competição, eu só digo isto de uma forma muito abrangente. Temos de ter orgulho nestes miúdos, temos de ter orgulho no trabalho que está a ser feito no Torriense, temos de ter orgulho naquilo que está a ser construído, porque estar a 4 pontos numa equipa que tem um orçamento... E que já caiu esta época aos pés do Torriense. É verdade. Curiosamente, ver o nosso primeiro jogo que eu comecei foi com o Leiria,
estava com 8 dias, 10 dias de treino. Mas depois aqui no Manuel Marques já tombou. Nós temos 2 derrotas, não é? Isto é um bocadinho estranho. Temos 2 derrotas e essa foi a primeira. Primeira derrota no primeiro jogo. Perdemos com a equipa que está em primeiro lugar, que é o Mafra, que tem 26 pontos. E o ter ganho a Leiria foi a confirmação do potencial que está aqui existente. A nossa média de idades é 20 anos. 20 anos, uma equipa que joga num campeonato nacional de séniores. Os nossos jogadores hoje, só para terem uma ideia, Flávio Júnior, 18 anos, Darlan, 19 anos, Igor, 19 anos, Pepe, 20 anos, 2 avançados, 2 médios, Honrado, 23, Fred, 19 anos, Tomás, 20 anos, Soro, 20 anos, Denis, 20 anos, 23, o lateral esquerdo, o Mário, e o guarda-redes, 24. Portanto, afinal, o que é isto? Em competição, existir uma academia de futebol em competição, mas nós somos a equipa B do Sporting? Não. Somos a equipa B do Benfica? Não. Nem do Marítimo, nem do Braga? É uma equipa B que está em competição. Portanto, isto pode ser revelador para que os dirigentes tenham mais coragem, mas o problema é que é só nas dificuldades que muitas vezes isto acontece, que apostem no jovem talento, no jogador que não tem necessidade nenhuma de emigrar e que pode ser formatado, trabalhado, preparado e elaborado de forma contínua, com comportamentos pedagógicos. E Filipe Moreira, esse era também um tema que na abordagem também à entrevista com o Sérgio Guerreiro estava também a focar, e já abordei esse aspecto com o Sérgio Guerreiro. Boa tarde desde já. Boa tarde. E obrigado. Sérgio Guerreiro, esta juventude na transição depois para já o nível mais profissional de clubes de outra dimensão, e muitos deles na formação depois perdem-se. Aqui há a parte mental também psicológica do atleta para que continue, mesmo com as dificuldades depois de se ingrar e entrar num 11 de uma outra dimensão em termos de clube, não se perder. Antes de mais, boa tarde, muito obrigado. Como de gosto, estou aqui na Rádio Europa. Queria também felicitar aqui o Filipe Moreira, que é se me permite a expressão, um monstro do treino. Obviamente no melhor dos sentidos, a expressão, e certamente será uma mais-valia para o Torriense tê-lo como técnico, e sobretudo num projeto que confesso que não conhecia com detalhes, estou agora a ficar um pouco mais inteirado, e estou certo que será a pessoa certa no projeto. Relativamente à questão que me coloca, bom, nós, quando estamos a falar de comportamentos humanos, é complicado generalizar, para não dizer mesmo que é impossível generalizar. Cada caso é um caso. Nós temos casos de jogadores tenros de idade, não obstante estar num plantel sénior, que por todo o seu trajeto até aí conseguem mais facilmente fazer essa transição do escalão júnior para o sénior. Efetivamente, esse é um aspecto que, se me permitem pôr assim a questão em forma, talvez para se perceber melhor, um jogador que tenha uma formação, isto vale o que vale, e estou aqui a tentar generalizar, um jogador que tenha uma formação num clube, enfim, que à partida, num chamado grande clube, por exemplo, teoricamente, isto vale o que vale, mas teoricamente poderá ter mais possibilidade em poder fazer essa transição para o futebol sénior. Não tem que ser necessariamente num clube onde lhe deu formação, mas noutro contexto, até no Campeonato Nacional de Séniores ou outro. De qualquer forma, depois a juntar isso ao eterno problema que no desporto em geral e no futebol em particular existe muito, que é o futebol muito ingrato. Muitas vezes, à parte da maior ou menor capacidade mental que o atleta possa ter, estão aqui questões de oportunidades, estão questões, enfim, que entramos já por outros domínios, e já agora, se me permite, também posso entrar, tem a ver com a relação, com as expectativas que esse atleta tem, com o seu contexto familiar, o seu contexto pessoal, o seu contexto profissional, dependendo do escalão onde ele se encontra, se há aqui a figura do agente ou não no meio, enfim, e este é um aspecto, se me permitem, que eu gostava aqui de destacar, porque efetivamente passa-nos muito ao lado a nós, pessoas que gostamos do desporto, a figura do agente, mas ele tem um papel fundamental, Sérgio, pela positiva ou pela negativa. Tivemos um caso há um ano, o Bruma, já que fala no agente, um caso foi mediático num jovem. É um desses exemplos. A minha opinião,
poder-se-á resumir somente àquilo que me foi dado a conhecer pelos mídias, não conheço o caso em concreto, enfim, diretamente. O que é facto é que a figura do agente, e mais uma vez generalizando, a figura do agente, o agente tem um papel, chega a ter um papel determinante na estabilidade emocional do atleta. Ou seja, o agente é mais do que um pai, é mais do que um treinador, é mais do que um coach esportivo, é mais do que... Enfim, o agente, de facto, às vezes é aquele que, dizendo bem ou mal, dizendo vai por este caminho ou vai por aquele, o atleta segue aquilo cegamente, independentemente daquilo que o treinador lhe possa falar, ou o dirigente, enfim, alguém. No entanto, é sobretudo também trabalhando aqui nestes e trabalho com vários atletas, em que tem, de facto, aqui este dilema com o agente. Dilema, chamemos-lhe assim. É tentar, e se calhar centrando mais aqui naquilo que eu faço, é fazer com que o atleta analise as várias perspectivas da sua carreira e, sobretudo, que ele tenha a capacidade de sair dele próprio e ver-se, digamos assim, como se tivesse um sonho. Ou seja, pedir-lhe para ele imaginar-se na bancada, ver-se ele próprio jogar dentro de campo e ver-se ele próprio, imaginar o que é que acontece a esse jogador, que é ele próprio, quando está em treino, quando está depois do treino, quando está no jogo, quando está antes do jogo, quando está na sua vida pessoal, enfim, e fazê-lo tomar consciência, porque, para concluir, qualquer mudança ou digamos, incremento de potencial só se pode fazer com atletas ou com desportistas ou com não desportistas, só se pode fazer depois de uma tomada de consciência. E muitas vezes o atleta está somente centrado no seu contexto desportivo. E eu percebo que os treinadores não tenham tempo para poder fazer este trabalho com os seus atletas, porque não têm, sobretudo estando a falar de modalidades coletivas, enfim, já bastará todo o conjunto de tarefas que eles têm, preparações de jogos, treinos, etc. E então o que nós fazemos é precisamente isolar o jogador desse contexto e pô-lo a pensar em perspectivas diferentes. E é aqui que muitas vezes percebemos onde é que estão as crenças que o limitam, onde é que estão os seus bloqueios mentais, onde é que estão os seus valores, que isto é uma questão que muitas vezes pode parecer assim algo, uma discussão algo, se quisermos, esotérica, entre aspas, mas a questão dos valores e dos princípios do atleta são fundamentais, nós percebemos, para quando se fala em motivação, sobretudo, poder tocar nesses valores que são gatilhos, que muitas vezes, em conjunto com inputs que os treinadores nos dão, fazem com que o atleta dispare do ponto de vista motivacional, enfim. Mas, enfim, comportamentos humanos não dá para generalizar. Muitas vezes o próprio atleta, que hoje é de uma maneira, amanhã já é de outra, porque lhe aconteceu algo qualquer. Mas nessa transição da formação para sénior, o aspecto psicológico é importante. É importante, eu não quero destacar isso como o aspecto mais importante. É um aspecto delicado, evidentemente, porque temos que perceber quais é que são efetivamente os objetivos que o atleta tem. E este é o grande problema, é que os atletas têm uma grande dificuldade em definir objetivos. E quando se fala de definir objetivos, não temos que ir muito para além do quer ganhar e quer ser titular. Não, isto não é objetivo. Isso é o que todos querem. Temos que ir muito mais além, temos que perceber o que é que de facto motiva o atleta para se levantar todos os dias da cama para ir treinar. E quando digo que temos que perceber, temos que ir aos tais valores, temos que ir a questões muito mais profundas da própria gênese dele enquanto ser humano, e é isto que nos faz descobrir os botõezinhos que nós de vez em quando premimos para fazer com que haja aqui um boost de motivação, de energia, para que obviamente depois a equipa técnica ganhe com isso, não é? Evidente. Agora, só para concluir, o aspecto mental é importante em tudo, quer no desporto, quer não seja, quer noutro contexto. Seja a transição de sénior, de júnior para sénior, seja saber lidar com uma sequência de resultados menos conseguidos, seja saber lidar também com uma sequência de resultados muito conseguidos, e este também é um aspecto que muitas vezes as pessoas desvalorizam. Aqui está sempre presente o aspecto mental e, portanto, nós, acima de tudo, temos que funcionar aqui como reguladores, como estabilizadores emocionais, para que não haja picos para cima ou para baixo. E aproveitando essa deixa, também num plantel jovem que é o Torriense, tem estes picos em termos emocionais. É um plantel que, olhando pela idade, tem sangue na guerra. O futebol é um jogo de emoções, não é? Como a maior parte das situações em que existe competição. E o Sérgio, quando fala e muito bem, este é um dos problemas que nós temos muitas vezes. Qual é o problema real? Os clubes têm política desportiva, não têm política desportiva. Os clubes preparam o seu enquadramento humano
para as realidades que a competição lhes vai apresentar. Os clubes têm um enquadramento depois estrutural, etc, etc, etc. Quando eu ando no futebol há tantos anos, gostaria muito um dia de poder estar num clube em que todos os itens fossem devidamente valorizados. Num processo competitivo, independentemente da idade, se é jovem ou não é jovem, existe a questão própria da competição. E tudo aquilo que envolve a preparação da competição, o antes e o depois, requer obrigatoriamente da parte do técnico uma visão muito mais ampla, muito mais profunda das situações. Vocês hoje estão a ouvir duas pessoas, se calhar, num enquadramento, aquilo que é o normal falar-se de futebol, se calhar não é muito normal esta conversa. Não é uma conversa de surdos, é uma conversa para as pessoas ouvirem. Porque falar, as duas vertentes, falar de futebol, falar de futebol, não é falar de bola. E neste tipo de situação que a gente aqui tem, alguém que domina o processo mental do atleta, independentemente da modalidade que seja, é isto que está aqui em causa. Existem questões individuais e questões coletivas. Quando eu abracei este projeto, a primeira coisa que eu disse ao Presidente é: eu vou voltar a ser feliz, Presidente. Porque estava habituado à pressão competitiva, sendo um animal de competição. Mas, nos valores que eu gosto de defender que não existem, não quero lá estar. Antes quero dar um passo atrás, descer para o -3 ou para -4 e voltar a ser feliz. Aquilo que o jovem hoje da Torrense tem é um treinador exigente, um treinador com critérios, um treinador com objetivos, que obriga os atletas a superarem os seus próprios limites, que eles vão queimando as etapas do seu processo formativo para que amanhã, quando tiverem uma oportunidade, estejam mais preparados. Quando atingirem pontualmente o sucesso, não pensar que já que se conseguiu tudo porque eles não ganharam nada, nem são nada ainda, etc, 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 como o Sérgio diz, são valores que estaríamos aqui a desbobinar, nunca mais parávamos os dois. Agora, o que me apraz registrar é, afinal, o que é o treino? Afinal, o que é preparar o jogador ou o atleta? Aquilo que deve acontecer é um cuidado extremo, porque lidamos com gente que precisa de ajuda. Não tendo o Sérgio ao seu lado semanalmente, também faz a vertente mental. Nós somos obrigados, é aquilo que eu tenho feito toda a minha vida. Eu sou obrigado a lidar com esse processo diariamente, a toda a hora. Eu vou dar um exemplo que aconteceu no primeiro jogo que fizemos aqui em casa, depois de termos partido em casa com o Leiria. Primeiro momento estivemos em casa, primeiro momento que as pessoas foram ver o Torrense jogar, já sabiam que era uma equipa de miúdos, e foi o primeiro momento foi com o Fátima. O jogo começa e há um atleta, isto é para dar exemplos só daquilo que é, às vezes, a relação do treinador com o próprio jogador, e que eu naquela altura não posso ter o homem que está por trás de mim a posterior. Pode ter havido a preparação antes de criarmos situações para que o atleta esteja mais preparado para a realidade em que vai estar inserido. Mas analisa isto de uma forma muito simples. E o jogador, esse jogador, não vou dizer o nome, não estava bem no jogo. E porque o ambiente que existe na história do Torrense é ver os jogadores, não interessa se são miúdos, são grandes, se ganham muito ou ganham pouco, é o Torrense, está naquela altura. E houve alguém que pressionou esse jogador durante bastante tempo. Eu tive uma atitude pedagógica naquela altura, chamei-o, levantei um bocadinho a voz e disse: tu vais jogar o jogo todo, ninguém te tira deste jogo, quem manda aqui sou eu. Eu disse isto e o miúdo fez o jogo todo. Acabei o jogo, o miúdo estava de rastros psicologicamente. À noite tive que ligar para a casa dele e no dia seguinte voltei a falar com ele, e quando ele chegou ao grupo ganhamos 24, 48 horas de exemplo para toda a gente, que isto é um processo diferente, temos que os apoiar, está mal, continua, vai continuar a errar, mas vai crescer, porque ninguém erra a jogar futebol no banco, ninguém erra na bancada. Portanto, estes exemplos requerem, na minha vida desportiva há muitos e muitos anos, um cuidado muito grande. E notou que naquele momento tinha que ter pulso. Não, também. Pulso não era contra o público. Sim, mas não era com ninguém em especial. E o critério da pessoa foi o timing que achou que tinha que ser naquela altura, porque se primeiro não era faltar ao respeito a ninguém, a pessoa que paga, nem ao sócio, nem ao adepto, nada. Eu falei para o meu jogador, eu não falei para ninguém, não mandei recados a ninguém. Claro, falo um bocadinho mais alto,
pode chegar cá fora, é a minha maneira de gritar, às vezes até algumas asneiras eu digo, é a linguagem do futebol, que às vezes nem é tão correta e tão pedagógico, mas essa é o sal e a pimenta, é a nossa vida, sempre foi assim. Estamos mais perto do público, ouve-se mais. Em estádios maiores, ouve-se menos, porque a linguagem é muito semelhante, infelizmente, pior ou melhor, cada um tem a sua. Mas isto para dizer que a atitude do momento define o crescimento também nisto. Eu acho que um dos erros que nós temos no futebol é, eu vou dar este exemplo, sou um animal de competição, quero sempre ganhar, então e agora estou a dizer o contrário? Então, mas eu tenho que me descaracterizar. Não, eu continuo a querer ganhar. Quero é que eles tentem ganhar da melhor forma, sem penalizar o processo de crescimento, sem penalizar a evolução do atleta. Nós temos que chegar no mês de janeiro, vejam só o pensamento contrário do que é o treinador de futebol. Nós temos 4 jogadores que estão preparados eventualmente para sair em janeiro. Por exemplo, e eu dizia assim, não podem sair. Não. Mas existe essa hipótese? Isto é um exemplo, um cenário que pode acontecer. Não existe nada ainda. Existe a condição que eu sinto que já 3 ou 4 jogadores estão mais preparados para dar esse passo. E eu digo assim, não, os jogadores não podem sair daqui, então eu vou. Depois eu não ganho, então são os meus melhores jogadores. Não, como é que é isto? Não podem tirar aquele jogador ao presidente. As minhas conversas é exatamente o contrário. Eu quero ver os júniors a jogar nos séniores, eu quero ver os séniores a serem vendidos para darem dinheiro para o Torrense para o ano, poder jogar por um projeto diferente, com miúdos e com mais adultos, mais competição diferente. Há bocado o Sérgio dizia uma coisa giríssima, que tinha a ver com a idade que o jogador tem. Pode querer dizer que está ou não preparado. Há jogadores com 20 anos, têm uns níveis de concentração, têm uma atitude mental como se tivessem 34 ou 35. E há outros que têm 34 ou 35 que parecem miúdos porque eles não estão preparados para iniciar a competição. E por isso é que se perdem muitos neste vai e vem. Um dos erros que o futebol português, e estamos a falar de futebol leonês concretamente, o Sérgio muito bem, não generalizando, está a falar de questões individuais, não focando isto ou aquilo ou lá, mas também é uma questão mais abrangente. A passagem de júniores para séniores no futebol em Portugal morrem em todo o país centenas de miúdos que tinham ilusões, quer ao pai, quer ao irmão, quer ao tio, quer ao cunhado. A família queria fazê-lo jogador à força. Uns conseguiam, outros não conseguiam, estavam mais ou menos parados. Conclusão, o agente desportivo não estava preparado para isso, a ilusão foi criada e de repente nem homem, nem jogador, nem nada. E este é um dos processos que a gente temos ali. Sérgio, permitindo também esta parte... Esta questão que o Filipe... Já apanhou também algum exemplo destes jovens e famílias que ficam destroçadas por ver modelos? Eu diria que é o prato do dia, infelizmente. Em modalidades tão dispares como o futebol, como a vela, como o remo, como a equitação, há aqui um aspecto que é fundamental. E deixe-me pôr o parênteses, são todas modalidades que o Sérgio Guerreiro vai também tendo a sua atividade com alguns atletas dessas modalidades e alguns clubes. Sim, eu trabalho desde o futebol ao futsal, eu trabalho com árbitros da Liga Portuguesa de Futebol, trabalho porque basicamente, vamos simplificar isto. Eu costumo dizer que dos ombros para cima somos todos muito parecidos, independentemente de sermos jogador de futebol, de ser árbitro de futebol, de ser treinador, ou seja, obviamente que há que perceber todo o processo neurológico do ser humano e há que perceber como é que isso depois se ajusta a cada contexto. Mas, digamos que o denominador é o mesmo, é aquilo que temos aqui dos ombros para cima. E em função desse denominador comum, há aqui que perceber uma coisa: o desportista em particular é alguém que pensa em excesso. O desportista pensa em exagero. Eu acho que todos nós temos uma tendência para pensar muito e dentro dessa tendência até eu destacaria, normalmente até escolhemos mais pensamentos negativos do que positivos no nosso dia-a-dia, mas o desportista muito em particular. Bom, e isto agrava-se quando, precisamente neste escalão etário, vamos aqui, estamos a falar de júniores, mas isto passa-se logo desde, no caso do futebol, e não só, desde iniciados, desde juvenis, em que o pai ou a mãe são um fator de pressão brutal. E o pai, e olhando especificamente aqui para o caso do futebol, há um pouco vive-se atualmente este paradigma que todos os jogadores de futebol têm que ser Cristianos Ronaldos. E o jogador que vai sendo formatado em casa com esta ideia por parte do seu pai chega ao contexto desportivo
e depara-se com uma realidade que por vezes é bastante diferente desta, porque tem que conviver com um plantel com mais 20, o treinador tem ideias que nem sempre são compatíveis com o seu perfil. Não quer dizer que o jogador seja mau, muitas vezes o jogador é bastante bom, mas naquele momento não é o mais adequado. E depois geram-se aqui dois fatores de pressão, que é, no caso, e voltando novamente ao empresário, à figura do agente, no caso de haver agente que luta pelos seus interesses, é legítimo, tudo bem, que tende, se esse jogador, se esse atleta não é convocado com a regularidade que alguém pretende, ou que o pai ou que o agente idealiza, há aqui dois aspectos. É, o jogador ouve do agente, digamos, comentários pouco abonatórios relativamente ao clube, relativamente ao treinador. O treinador corre o risco, e o Filipe confirmar-me-á ou não, de muitas vezes ouvir comentários completamente desadequados por parte dos pais. Enfim, já para não entrar noutros aspectos, e agora imagine-se qual é o ser humano com 30, com 40, com 50 anos que consegue andar neste ping-pong emocional e conseguir manter o foco. Agora, veja-se este caso em alguém que está numa fase, enfim, do ponto de vista de desenvolvimento cognitivo, etc., que ainda é muito, com 16, 17, 18, 20 anos. Agora, há que perceber isto, e, portanto, quem perde com isto é só há uma pessoa que perde com isto, que é o próprio atleta. E como é que isto se trabalha? Enfim, volto a dizer, não posso chegar aqui a dar uma receita chapa 5, é só misturar água e está feito, não. O trabalho que eu tenho, nomeadamente em modalidades coletivas, e depois até há outra questão, que é, isto quando em modalidades individuais, a coisa por vezes até se vai conseguindo fazer. Porque porque há a possibilidade de falar com o atleta, depois há a possibilidade de falar assim um bocadinho informalmente com o pai ou com a mãe ou com os dois, tantas e tantas vezes que eu tenho tido reuniões e estamos a falar de contextos até já profissionais. Não se pense que isto se passa somente em contextos amadores. Portanto, em última instância, eu tento-os fazer perceber que, aos pais, neste caso, tento-os fazer perceber que quem é que quer o objetivo? Quem é que quer ser jogador de futebol? É o seu filho ou são eles, pais, que querem que ele seja jogador de futebol? Portanto, isto leva aqui uma... Enfim, mas comparando portanto, a parte de um atleta individual, de uma modalidade individual e um atleta que faz parte de uma modalidade coletiva, comparando esse aspecto psicológico, é mais fácil trabalhar e resolver casos individualmente do que estando o atleta envolvido numa modalidade e numa equipa. Rodolfo, eu todo o trabalho que faço, posso dar o exemplo de uma equipa profissional de futebol com quem neste momento tenho vindo a acompanhar já desde o final da época passada, e não obstante se tratar de uma modalidade coletiva, tem que se, por um lado, a minha intervenção acontece a 3 níveis. Por um lado, com a equipa técnica, em termos de trabalhar e analisar determinadas questões ao abrigo um conjunto de competências em termos de liderança. Este é um dos pilares da atuação. A segunda intervenção é com o coletivo, portanto com o grupo, mas as intervenções que eu faço com o grupo são mais em contextos mais preparar ou aliviar o stress pré-competitivo, que muitas vezes acontece nas vésperas de um determinado jogo que se entende ser mais importante por qualquer razão, ou mais mediatizado. Portanto, são intervenções mais... E obviamente também treinar questões reais em campo, como é que eles lidam, por exemplo, com uma situação em que ocorre, por exemplo, este caso. Na ótica deles, no momento em que estão em campo, percebem-se que o árbitro tomou uma decisão que os prejudicou e uma decisão injusta, na perspectiva deles. Como é que eles lidam com isso? Simulamos situações em campo, enfim. Mas, isto para dizer que o terceiro pilar da intervenção é precisamente individual. Ou seja, num plantel de 20 ou 30 jogadores, sempre que possível, trabalho individualmente com cada um deles. Por vezes não é possível, enfim, por variedíssimas razões, mas, sobretudo, com metade do plantel eu trabalho individualmente. E isto para dizer que, neste caso, apesar de se tratar de uma modalidade coletiva, o trabalho tem que ser sempre feito a nível individual. Porque um jogador que joga que joga numa modalidade coletiva, ele antes, no momento em que está em campo,
isto é fácil percebermos. No momento em que está em campo, ele antes de ser jogador de uma modalidade coletiva, ele é um jogador e é um desportista, e por definição, e isto não é nenhuma crítica, pelo contrário, ainda bem que assim é, o desportista é egoísta. De uma forma geral, estou a generalizar. Ou seja, egoísta, ou seja, no sentido de pensa nele. Não tem nada de errado isto, desde que seja devidamente doseado e depois desde que isto se equilibre com o facto de no caso concreto, uma modalidade. Tanto que é também hábito dizer-se que quando fica no banco fica com azia, não é? Por alguma razão. Aqui o Filipe saberá melhor do que eu responder a essa questão. Mas... Filipe Moreira, acontece, e nestes 20 e muitos anos de futebol que já tem, já apanhou muito jogador com azia. A cara de quem ganha é sempre diferente da cara de quem perde. E a cara de quem não joga será sempre diferente da cara de quem joga. Então são coisas perfeitamente normais. Eu não dramatizo comportamentos desde que não sejam exagerados. Porque se nós percebermos que o atleta não está satisfeito por ir para o banco, é ótimo. Que ele tem que demonstrar posteriormente que merece algo superior àquilo que tem no momento, é ótimo. Agora, os caminhos para que isso possa acontecer têm que ter obrigatoriamente algo também do próprio treinador. O ser egocentrista, o pensar-se muito no eu, é natural. O ser humano é assim. Na vida, às vezes parece que não estou preocupado com aquele que está ao meu lado, com as pessoas que andam à minha volta, e nós pensamos na nossa vida, o que é que precisamos para ser felizes, que responsabilidades é que temos diárias, que compromissos é que temos. E no futebol é uma modalidade, é um desporto, existem interesses naturais e individuais. Eu volto sempre a dizer ao mesmo. Um dos problemas que nós temos é que muitas vezes temos uma necessidade de querer dizer que somos melhores, mas não sabemos ser melhores. Temos uma necessidade de provarmos que queremos fazer como os outros, mas não sabemos fazer como os outros. E depois é uma luta constante que o atleta tem para poder evoluir. E às vezes aí existe a ruptura com o próprio treinador. Se o treinador não sabe olhar para aqueles que não jogam, vai perder naturalmente o grupo. Porque um dia que precise daqueles que não jogam, eles não estão preparados para isso. Porque não foram devidamente aconselhados e educados para chegar a esse caminho. Por isso é que eu digo, o trabalhar em equipa obriga a uma constante evolução de todas as armas, de todos os instrumentos que possamos, neste caso, utilizar no mundo do futebol, ou em outra atividade, ou outra modalidade. Eu volto sempre a falar aqui neste momento que nós vivemos aqui, dando alguns exemplos, é assim. Há uns anos atrás viviam-se quadros fantásticos na história do Torrense. Onde é que o Torrense joga? Fora. E vamos nós. Carros, autocarros, bicicletas, motos, tudo o que pudesse levar um adepto do Torrense a ver a sua equipa era algo que era perfeitamente normal. Portanto, era pensar-se no clube, era viver-se com alegria a realidade do nome que estava por trás. Eu hoje sinto que esse processo desapareceu. Não existe. Mas quando passo por alguém, o que eu queria era ajudá-los a voltarem a sentir o seu Torrense, ajudá-los a viverem uma realidade que hoje não existe. O que é que há a fazer, na sua opinião? Ora, é exatamente isso. Eu vou dar um exemplo. Eu fui convidado 3 vezes para treinar o Torrense, 3 ou 4, e nunca aceitei. Havia diamantes, havia petróleo. Mas havia diamantes, havia petróleo. Público que era um sonho. Filipe Moreira sempre também demonstrou esse carinho e esse amor ao Torrense. Sempre foi uma equipa que lhe queria sempre, com que se identificou. Sempre, mas não chegava a hora. Nunca chegou esse momento. E eu nunca pude aceitar aquilo que me solicitaram em determinados momentos. E agora vejam o contraste das situações. Agora que dificilmente outros treinadores, e digo com muito orgulho, com alguma vaidade, aceitariam este tipo de realidade. Não, porque eu sou muito importante. E para o Torrense treinar miúdos, sem orçamento, a maior parte deles diziam naturalmente que não. Porquê? Porque dá muito trabalho. Porque não é a realidade que eles gostam, que estão habituados. É exatamente este contraste que eu falo para os sócios e adeptos deste grande clube. Não é a nossa realidade. Não é aquilo que as pessoas gostariam. Não é aquilo que eu gostaria. Mas todos juntos, se o miúdo não está bem, temos que o apoiar. Se a equipa não ganha, temos que perceber que não é o mais importante agora. E de repente, como aconteceu com o Leiria, eu nunca tinha tido uma manifestação. Foi a primeira vez,
quando acabou o jogo, com o Leiria ganhamos o jogo, eu vou entrar na escada que desce para os nossos balneários e de repente eu virem para o público, para 10 ou 15 ou 20 pessoas que estavam mais eufóricas a bater palmas, e eu comecei a gritar: este é o nosso Torriense, é este que a gente precisa, apareçam mais vezes, precisamos do vosso apoio, estejam com os miúdos, algo deste género. Uma mensagem ali, bumba, na altura certa. Para quê? Para que as pessoas comecem a sentir que pode haver de repente alguma alteração no trabalho que está aqui a ser feito. Mas que a onda cresce. Que a onda cresce, mas é assim, mas ela tem que crescer percebendo a realidade. Mas há mais em jovens, com 8 ou 80, o ser humano é assim, os portugueses são mais do que nunca assim, passa-se lá para cima e cá para baixo com uma facilidade tremenda, de repente somos os maiores, de repente já não falamos nada, agora com miúdos, ui. Então eu, que tenho formas, como o Sérgio tem naturalmente na atitude mental que faz com os jogadores, por exemplo, nós fazemos frases antes dos jogos, pode haver vídeos motivacionais, pode haver o que nós quisermos. E a de hoje é: a chave do sucesso é termos respeito. Era a frase que hoje apareceu. E porquê? Porque íamos jogar com o último classificado. Pois é, mas há 15 dias jogámos com o primeiro. E nessa, pode-se saber qual é que foi a frase utilizada? Foi essa. A chave do sucesso é termos respeito. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós perdemos o respeito por quem somos, nunca vamos respeitar os outros. Eles são os últimos. Lá empatámos, massacrámos, podíamos ter ganho não sei por quantos e acabámos. Mas empatámos. Há 15 dias jogámos com o Leiria, o primeiro. Então qual é a diferença? Não há isso. Não é esse o pensamento. Mas a chave do sucesso é mental. Eles estarem preparados, perceberem dentro, para depois irem para fora, para olharem os outros de frente. E na segunda parte, tivemos esse respeito. Porque o jogo estava descaracterizante, não era a qualidade do jogo que a gente estamos habituados, era um futebol mais direto, pensava-se menos do jogo e de repente o jogo entrou num equilíbrio sem sentido e nós sem controle do jogo. Portanto, aquilo que eu estou a tentar transmitir numa forma diferente é: há que ter orgulho na história do clube, há que ter orgulho naquilo que eu sou também como treinador, porque tenho orgulho naquilo que tenho feito, mas como ainda tenho tanto para aprender e ainda me sinto a começar a minha carreira, digo isto com enorme prazer e paixão. Parece que eu estou a começar a minha carreira. Porquê? Porque amo a minha profissão, adoro aquilo que faço e passo essa mensagem a toda a gente que anda ao pé de mim, que come futebol, que bebe futebol, que respira futebol. Agora, trabalhos de equipa, trabalhos em Portugal, nem sempre é possível, porque o problema é o resultado. E não se pensa. E depois nunca vai haver o resultado, porque não se pensa. E quando alguém pensa mais é porque tem dinheiro. Então gasta-se, aí já se pensa. Com dinheiro já se pensa. Gasta-se. Quando não há dinheiro, temos que pensar. O ser humano é assim, nas dificuldades tem que pensar com o dinheiro. Não faz mal, é o restaurante, é a orivesaria, é a viagem, gasta-se mais. Portanto, tem que haver, neste processo moroso, num processo evolutivo que vai demorar muito tempo, grande compreensão, grande paciência, para que as etapas metodológicas tenham o seu desenvolvimento. E aproveitando passar aqui ao Sérgio Guerreiro, nestas situações, quando não há dinheiro, quando o plantel é jovem, há por vezes pressão de adeptos que vêm ao clube, não estou a dizer que exista esta época, mas por vezes clubes de outras dimensões, de outras divisões, existem sempre aqueles adeptos mais fervorosos que colocam pressão e veem-se os lenços brancos. Os treinadores, Sérgio Guerreiro, o jogador sofre essa situação que já aqui foi falada e que o Filipe Moreira também falou, de por vezes haver ali um jogador naquele jogo marcado, e depois há também a situação do jogador poder ou não se ingrar quando passa da formação para sénior, mas o treinador também tem as suas pressões. Quando está num plantel que os resultados, e falando, por exemplo, naquelas equipas que lutam pela manutenção na primeira divisão, estão mais vulneráveis a essas pressões, a quem é que o treinador socorre? O jogador tem o treinador para dar conselhos e o treinador? Bom, isso é uma excelente questão, Rodolfo. O treinador, vamos aqui fazer um paralelismo aquilo com o que se passa numa empresa. Um treinador, vamos admitir que é um diretor numa empresa. E, portanto, um diretor numa empresa tem uma equipa de colaboradores,
neste caso, aqui para ser parecido, terá 25 colaboradores a seu cargo. E o que se passa, e o aspecto curioso aqui, é que mostra todo o poder que o treinador tem, a capacidade de decisão, é ele que lhe compete definir o modelo, o sistema de jogo, etc. Quem é que convoca, quem é que não convoca, enfim, as decisões e as opções passam, em condições normais, passarão por ele. E isto faz com que o treinador seja, não obstante todo este seu poder, mas seja um elemento que está muito sozinho dentro de uma organização desportiva, à semelhança de um diretor numa empresa. Ou seja, apesar de ser alguém que tem muito trabalho, tem muita responsabilidade, muita capacidade de decisão, mas ele está sozinho. E esta solidão, muitas vezes, porque também o treinador, por enquanto ainda é um ser humano, não sei se deixará alguma vez de ser, às vezes há pessoas aí que entendem que os treinadores e os árbitros não deveriam ser seres humanos, ou pelo menos olham para eles como não sendo seres humanos. O treinador também, perante uma situação, imagine-se uma sequência de resultados menos positivos, ou, volto a insistir neste aspecto, uma sequência de resultados muito positivos, dependendo aqui das ambições e dos objetivos de cada o treinador também vai tendo as suas pressões. E estas pressões às vezes atingem um ponto, e o Filipe saberá e terá, obviamente, legitimidade moral para falar muito mais sobre este aspecto do que eu, mas essas pressões às vezes atingem um determinado ponto, um determinado limite, que fazem com que seja muito mais cómodo para o treinador arriscar menos. E arriscando menos, estamos aqui a fazer com que parte do potencial desse treinador, que foi provavelmente um dos pressupostos para a sua contratação, deixe de vir cá para fora. E então, o treinador faz aquilo que qualquer ser humano faz. Se eu não fizer, se eu não arriscar aí, seguramente não serei alvo à partida de tanta pressão. E então é neste momento aqui que alguém que faz coaching desportivo, como eu e outras pessoas o fazem aqui em Portugal, é neste momento que nós intervimos. E também o treinador é convidado por nós a pensar em perspectivas diferentes. É convidado por nós a refletir sobre a sua situação, a analisar aquilo que ele disse, como é que ele disse, se para a semana ele vai fazer o mesmo. Ou seja, vamos fazer aqui um trabalho da mesma maneira que o fazemos com o atleta, fazemos-lo com o treinador, no sentido de o questionar, de modo a ele perceber que, porventura, amanhã ou no próximo jogo, poderia ter uma relação diferente com a comunicação social, ou uma relação diferente no treino com aquele atleta ou com aquele grupo de atletas, porque se ele o fez não foi por mal, simplesmente naquele momento estava associado emocionalmente a um determinado estado e o fez agir daquele modo. Então, vamos desconstruir isto. E depois compete sempre ao treinador, como é evidente, a decidir, analisando a opção A, a opção B e a opção C, decidir no próximo jogo o que é que vai fazer, na relação com os mídias, na relação com o treinador, com o presidente, com o diretor desportivo, enfim, com quem for. Mas, onde eu quero chegar em conclusão é que, eu sou suspeito para dizer isto, mas o próprio coach também precisa de ter um coach. Não é para lhe ensinar nada tecnicamente, como é evidente. Aliás, eu estaria desgraçado da minha mente se tivesse que saber tudo sobre futebol, do ponto de vista técnico e tático, sobre futebol, sobre basquete, sobre arbitragem, sobre, enfim, todas as modalidades com que tenho a trabalhar. Não é isso, não é essa a minha guerra. É assim, através de um conjunto de técnicas próprias que temos no âmbito do coaching e do coaching desportivo e treino mental, fazer essa desconstrução. E o treinador, quando se faz este trabalho com a equipa técnica, o treinador percebe que, efetivamente, o facto de... E este é um aspecto, se me permitem, fazendo aqui um parênteses, que acho que é importante. Quem faz coaching desportivo e treino mental é alguém que deve estar diluído na estrutura, fazer parte de uma equipa técnica, se quisermos. E o que é que eu chamo aqui de equipa técnica? Se calhar vou chamar a equipa técnica aqui uma coisa que talvez atribuir aqui um conceito diferente daquilo que é vulgar. E passo a explicar. Da mesma maneira que existe alguém que se ocupa do aspecto técnico e tático, que são, obviamente, os treinadores. Da mesma maneira que existe alguém que se ocupa do aspecto físico, normalmente o preparador físico. Deve também haver alguém que se ocupe do aspecto mental e comportamental. E esta tríade age em sintonia e em complementaridade de melhores performances de uma equipa que lá está no meio, uma equipa de jogadores, de atletas. Mas isto para dizer, entretanto, que o próprio, apesar de eu fazer parte, de estar diluído nessa estrutura, é importante que eu esteja do lado de fora e que não faça formalmente, não tenha um vínculo formal, se quisermos, com a instituição, com o clube, uma razão muito simples. E que não esteja todos os dias lá a trabalhar como está um treinador. Uma razão muito simples. Se um atleta, ou se um treinador, neste caso, se um atleta soubesse que eu era um treinador adjunto, se me visse como me vê um treinador adjunto,
muito provavelmente e dificilmente iria partilhar comigo determinados aspectos, muitas vezes do fórum muito pessoal e muito íntimo, que nada tem a ver com o jogo, nada tem a ver com a modalidade. Talvez, vamos simplificar, vou dar aqui um exemplo muito concreto. É frequente eu lidar e trabalhar com atletas que habitualmente não são convocados. No entanto, Os tais da Ásia. os tais da Ásia e outros, que habitualmente não são convocados. E isto na cabeça de um atleta pode ter 1001 leituras. Normalmente, volto a dizer, não são leituras positivas. Não é? Mas acontece é que muitas vezes essas 1001 leituras são de tal forma autopunitivas e entra num processo neurológico de autossabotagem tão grande, que esse jogador, se não for devidamente acompanhado neste aspecto, está perdido. E às vezes está irreversivelmente perdido. E muitas vezes há uma pergunta tão simples quanto esta, que eu faço ao atleta: olha, se tu fosses o Mister e tivesses que escolher 11, ou mais uns quantos para estar no banco, em cada jogo, o que é que tu fazias? Considerando estas e estas e estas condicionantes. Quantos jogadores irias deixar de fora se tu fores... E um dia poderás vir a ser treinador. Se calhar ficarás... um dia que venhas a ser treinador, se calhar todas as semanas ficarão 4, 5, 6 de fora. E esses 4, 5, 6 de fora significa que tu não gostas deles, significa que não lhes reconheces o potencial, significa... Portanto, e neste processo de questionamento o atleta vai chegar à conclusão que realmente algumas das ideias e dos juízos de valores que ele estava a fazer se calhar estão desadequados e são errados. Mas só para terminar aqui este aspecto, que é o facto de ser alguém de fora. Esse mesmo atleta, ou às vezes até um que estava habituado a ser titular e que ultimamente tem ficado no banco, é provável, e é fácil de perceber, que esse atleta possa ficar desmotivado. Ou pelo menos os picos, os índices de motivação não estejam tão lá em cima. Então, o que é que nas tais conversas individuais, e é por isso que eu digo que, apesar das modalidades serem coletivas, este processo é sempre individual, sempre possível, também. Se ele soubesse que eu era um treinador adjunto ou que fazia formalmente parte da estrutura, provavelmente ele não me ia dizer: estou desmotivado porque o Mister não me convoca, eu acho que ele não gosta de mim, etc, etc, etc. E isso eles dizem a mim, muitas vezes, mas a um adjunto jamais diriam. E que conselhos é que dá nessas ocasiões? Olha, isto, como dizem os brasileiros, se os conselhos fossem bons, vendiam-se, não se davam, não é? Faço mais do que dar conselhos, e isto é completamente verdade, mais do que dar conselhos, faço sempre, mas sempre, com que seja o atleta a chegar às suas próprias conclusões. É muito mais fácil e muito mais rápido e muito menos trabalhoso eu preparar uma sessão de coaching individual com o atleta e dizer: olha, tu deves fazer isto, ou seja, entrar na base do conselho. Não o faço porque isso desvirtua o processo, isso não tinha impacto, ou se tivesse era só por uma semana ou duas. Faço com que seja ele a descobrir o que é que faria naquele lugar, se ele fosse treinador, se ele fosse adjunto, se ele fosse adepto, se ele fosse árbitro. Portanto, analisá-lo, fazer com que ele analise a mesma situação em diferentes perspectivas. Se ele fosse o agente, muitas vezes, já falámos aqui disto, mas é um aspecto que eu acho que tem que ser, é pouco falado em Portugal, na minha opinião, a figura e o papel, a influência positiva ou negativa do agente, do empresário no atleta, e isso é um aspecto que afeta muitos homens, refiro-me aqui aos treinadores, sabem disso muito bem. E é uma figura recente. Não é uma figura recente, só que se calhar eu diria, punha a coisa nestes moldes, da mesma maneira que todos os jogadores querem ser Sérgio, o Filipe também tem que sair, só interromper, já voltamos. Só a última questão aqui ao Filipe Moreira. Quem sabe que era 20 minutos e peço desculpa, Filipe Moreira, é a última questão. Nestes anos de treinador, como é que ultrapassou as pressões, os seus medos, os pensamentos bons, maus? Como é que os passou e ultrapassou? 3 notas finais antes de responder essa pergunta. Primeiro, cumprimentar as pessoas que trabalham no Torriense, no clube e na SAD do Torriense, júniores e séniores. Os júniores têm feito um trabalho fantástico, que as pessoas em Torres Vedras têm que ter muito orgulho naquilo que está a ser feito, porque no Nacional, chamado a Primeira Divisão, estarem próximos de conseguir atingir o objetivo, não sabemos se vamos conseguir ou não, ficamos 4 primeiros, apraz-me registrar e dar um abraço a todas as pessoas que trabalham no futebol júnior e sénior e aqueles que estão no clube, porque para mim só há um clube, será sempre o Torriense, seja nome clube, seja nome SAD. Segundo,
dizer que este momento que tivemos aqui é um dos problemas que a gente tem em Portugal, é que não se fala. Nós falamos para dentro, não temos possibilidade muitas vezes de falar para o lado, assobia-se muito para o lado, cospe-se muito, chamam-se muitos nomes, mas nós precisamos de uma grande reflexão em Portugal daquilo que deve ser o desporto em geral e daquilo que são os caminhos para falarmos mais daquilo que será o melhor para toda a gente. Mas falamos pouco, de vez em quando acontecem estas histórias, encontramos-nos, não conhecia o Sérgio, foi um prazer estar aqui ao pé dele e foi delicioso, falámos um bocadinho os dois de forma diferente, volto a dizer daquilo que normalmente se fala, para quem esteve a ouvir, de certeza que foi agradável, foi diferente e foi pedagógico e formativo. Terceiro aspecto, tem a ver com aquilo que é o Torriense nos próximos dias, semanas. Caldas, há uns anos atrás, o que era um Caldas Torriense? Ui, meu Deus. O que era um Torriense Caldas? Ui, que paixão, que loucura, não é? A linha do Oeste... A linha do Oeste parava, toda a gente queria uma situação dessas. Os tempos são outros, a realidade é outra. O Caldas está a fazer uma grande campanha. O antigo treinador do Torriense, era o Luís Brás, e o Pedro Jordão, estão a fazer um trabalho de grande qualidade no Caldas, e hoje foram ganhar fora a acertar, estão em segundo lugar. Nós vamos jogar contra uma equipa que tem qualidade. Volto a dizer, o processo não é o ideal para a imagem, produto final, daquilo que as pessoas gostariam, mas vão passear até Caldas, vão até um estádio mítico também na relação entre os clubes, vão viver momentos do passado e, naturalmente, a vossa presença, de quem lá for, vai estimular ainda mais os miúdos do seu crescimento. Respondendo à sua pergunta, os medos que eu tive no futebol, continuo a tê-los, não passam por mim. O que é isto? Então, lógico que eu estou para aqui dizer medos que eu tenho no futebol, não passam por mim. Não tenho problemas nenhuns a aceitar qualquer tipo de desafio, em qualquer divisão, em qualquer sítio. O problema são os outros. Aqueles às vezes que nos rodeiam, que muitas vezes não têm minimamente capacidade para julgar o trabalho dos outros. Não têm minimamente capacidade para perceber o fenómeno em que estão inseridos. Não têm minimamente, digo eu, preparação, nem educação para compreenderem o que é a qualidade de um treinador, a qualidade de um grupo de trabalho, a qualidade dos seus jogadores. A falta de qualidade da maior parte dos dirigentes em Portugal destrói muitos e muitos formadores em todas as áreas do nosso país. O que é que temos que fazer? Lutar contra esse mundo de hipocrisia, de cinismo e de mentira. E por isso é que o Torriense é um projeto de mentira que está-se a tornar verdade. É um projeto que não é fácil de aceitar, mas que é muito giro nas conclusões que estamos a ter. Por isso, eu habituei-me a lidar com 28 anos contra o A, o B ou o C. Desde presidentes que chegavam ao pé de mim há uns anos atrás, diziam-me assim: mister, podemos ajudá-lo? Pode, presidente. Naturalmente quero que você me ajude. Então, olha, tenho aqui uma ideia. O que é que você acha? Diga, presidente. João, Manel, dá um papel que a gente fala aqui com o mister aqui. Olha, agora fica lá fora que a gente conversa um bocadinho. E depois pega numa folha branca e diz assim: mister, está aqui uma equipa que se calhar esta equipa era gira. E eu de imediato digo assim: fantástico. Um papel aceita tudo, presidente. Você consegue fazer coisas fantásticas. Um papel aceita tudo. E eu dizer isto, já sei que não vou ser treinador desta equipa. Já sei que vou ser nas próximas horas. E depois ganha-se o jogo, sai em beleza, ninguém percebe, e o treinador foi embora. Portanto, estes são os medos do futebol. É as interferências, julgando, quando se paga, dá direito a tudo. Nós temos personalidade, temos valores. Posso continuar a treinar clubes como o Torriense, na segunda divisão, com grande história que tem, que só vai enriquecer o meu currículo, não sou eu, na história do Torriense sou mais um, de muitos que passaram com valor ou menos valor, mas a história do Torriense está-me a agradecer bastante. Passar o Torriense. E por isso, os medos, as fantasias, fazem-me ir para casa a pensar, cada vez sou mais feliz por fazer aquilo que gosto. Muito obrigado, Filipe Moreira, treinador do Torriense. Continuando com Sérgio Guerreiro. Sérgio Guerreiro, também em termos de situação que existe e que também já comentou, para além das equipas profissionais, dos atletas, quer individual, quer coletivo, também atletas olímpicos já no seu currículo.
Sim, também já tive a oportunidade de trabalhar com atletas olímpicos. Atualmente não tenho nenhum, mas essa questão muitas vezes tem mais expressão para, digamos, cá para fora, para o público em geral. Porque são atletas mais mediáticos. Sim, exatamente, pela sua mediatização, pela sua exposição, E aí a parte mental também vai do 8 ao 80 com muita facilidade. Pode haver esse risco, pode haver, ou se quisermos se quisermos esse poderá ser mais um ingrediente que nós devemos ter em conta neste trabalho que fazemos com esse ser humano em particular, portanto o aspecto da mediatização. Mas confesso que, pelo menos da experiência que eu tenho tido, não é esse o aspecto, no caso do atleta, não é esse o aspecto que mais tem pesado, a questão da mediatização. Mas isto para dizer que o facto de ser um atleta olímpico, olha, eu posso dar aqui um exemplo. Acabei de hoje, tive esta tarde, e acedi com muito gosto a um convite que me foi feito por parte do treinador de uma equipa do Perpinheiro, portanto do Pro Nacional do Campeonato Distrital de Lisboa. O Perpinheiro está numa situação muito delicada, enfim, está em último, se não estou em erro, pelo menos estava até hoje. Empatou hoje com o Eiras. Exatamente, empatou com o segundo ou terceiro classificado hoje, penso eu. Bom, isto para dizer que o Eiras estava em terceiro, atrás do Real e do Vila Franquense. Precisamente. Portanto, o Perpinheiro em último. E esta equipe, e o Perpinheiro em último. E, portanto, isto para dizer, portanto, acedi ao convite e tive muito gosto por parte do treinador, do Pedro Branja. Tive a oportunidade de o conhecer num dos cursos que eu dei, em que ele foi participante, um curso de coaching desportivo e treinamental. E ele disse-me: Sérgio, é possível nós, numa situação destas, enfim, nós do ponto de vista técnico as coisas até estão mais ou menos, mas realmente falta aqui confiança, disse, ok, sim senhora, então vamos lá, vou tentar ver o que é que se pode fazer, vou falar com a rapaziada e vamos. E portanto isto para dizer que o trabalho que eu fiz durante esta semana que passou e hoje, até minutos antes do jogo ter início, portanto um trabalho que fizemos especificamente dentro do balneário, não é muito diferente, eu diria, para não dizer que é igual, mas não é pelo menos muito diferente daquilo que se faz com um jogador ou uma equipa da nossa liga. Também já trabalhou com sim, da liga? E trabalho. Atualmente dou apoio também a uma equipa da nossa liga principal de futebol. E portanto isto para dizer que se eu comparar aquilo que fiz hoje com aquilo que fiz, com aquilo que tenho feito nessa equipa da Primeira Liga, não foi muito diferente. Porquê? Por aquilo que já temos falado aqui recorrentemente. Estamos a falar de seres humanos, estamos a falar de situações em que a mente do atleta reage ou não reage a um determinado contexto e, portanto, a gente vai ter que pôr a coisa a funcionar. Mas, portanto, sendo um atleta olímpico, sendo um jogador de futebol profissional, sendo um treinador de maior ou menor relevo, as questões, normalmente, isto pode parecer um bocadinho estranho, que as pessoas provavelmente nunca pensaram assim, mas as questões normalmente não são muito diferentes. E o facto de ser um atleta olímpico ou ser um jogador de futebol profissional, do ponto de vista de processo cognitivo, não há aqui muitas diferenças. E num árbitro? Bom, num árbitro as diferenças também não são muitas, porque repara, o próprio processo de amadurecimento de um atleta é o mesmo, ou é parecido com o processo de amadurecimento de um árbitro, ou seja, um árbitro começa, como se sabe, pelos escalões inferiores, portanto, como árbitro estagiário, árbitro distrital, e vai evoluindo, e portanto ele também naturalmente vai ganhando algumas, vamos chamar assim, imunidades. Mas infelizmente muitos fazem também em termos de depois semanais escrever muita tinta, sim, ou bem ou mal, são muitas vezes o bote expiatório. É verdade. De alguns resultados. Por vezes acusados indevidamente, sim. Outras vezes cometem também os erros, mas é na hora e nós, por vezes, à quarta ou quinta repetição ainda temos dúvidas e eles têm que, naquele momento, tomar decisões. O árbitro é uma situação muito, muito, muito interessante de analisar e de se trabalhar basicamente por duas razões. Primeiro, nós há pouco falámos na transição de um jogador júnior para um jogador sénior, como muitas vezes eles podiam não ter aqui, digamos, uma estrutura ainda mental suficientemente
aprimorada para conseguir fazer esta transição sem grandes sobressaltos. Se quisermos, ainda que com a devida relativização da comparação, um árbitro, quando passa de portanto, um árbitro que apita no campeonato nacional, por exemplo, no atual campeonato nacional de séniores, quando passa a árbitro da Liga, é um bocadinho isso. Ou seja, de repente, viu-se aqui abraços com um contexto completamente diferente, por vezes até mesmo do ponto de vista do próprio jogo em si, mas sobretudo porque de uma época para a outra ele viu-se muito mais exposto aos olhos dos mídia do que aquilo que era até então. Se bem que o Conselho de Arbitragem tem feito, sobretudo nestes últimos 2, 3 anos, aqui um processo, digamos, transitório de adaptação desses árbitros que têm aqui potencial para subir à Liga. Portanto, isso já foi um bom passo, na minha opinião, para eles irem começando a sentir, digamos, um bocadinho aquele cheirinho do que é uma competição profissional, mas também isto, ainda assim o árbitro passa a estar exposto a uma situação que nunca... E quando alguém que o ano passado, ou na época passada, apitava tranquilamente no Campeonato Nacional de Séniores, fruto das suas boas exibições, da sua preparação, etc., foi promovido a apitar jogos da Liga ou das ligas profissionais, e de repente, por qualquer eventualidade, uma decisão mal tomada, enfim, algo do género, de repente vê o seu nome escarrapachado nos jornais durante 4, 5, 6 dias consecutivos, e quando a juntar a isso vê a sua família ameaçada, ameaças de morte, vê-se insultado... Temos o exemplo de um dos árbitros com o talho... Infelizmente temos muitos exemplos. Aliás, o Manuel Mota, exatamente. Já trabalhei com ele, curiosamente. Por vezes o talho vandalizado. Infelizmente não temos um exemplo, temos dezenas ou centenas de exemplos. Esse se calhar foi mais mediatizado porque envolvia o Sporting, se não estou em erro, e portanto quando envolve clubes, Benfica também. E o Benfica também, portanto quando envolve clubes, digamos, os ditos grandes, as coisas também assumem aqui uma maior mediatização. Mas isto para dizer que e acho que é um excelente exemplo para, de certo modo, julgo eu, para retratar um pouco aquilo que eu dizia no início aqui do programa, é que o trabalho que se tem que fazer com aquele atleta tem que ir muito para além do simples aspecto esportivo. Ou seja, tem que se trabalhar questões muito íntimas, do foro muito íntimo, muito pessoal, que muitas vezes implicam trabalhar aspectos que se relacionam diretamente com a família. Quando um árbitro, por exemplo, só para as pessoas perceberem a dimensão destas coisas, quando o árbitro me diz que está seriamente a equacionar fazer uma carta para o Conselho de Arbitragem a suspender, ou aliás a cancelar toda a sua atividade e a acabar a sua atividade como árbitro, porque já por 2 ou 3 vezes a família e a filha, no caso em concreto, foi ameaçada de morte, com ameaças de rapto, etc, no colégio onde a filha andava. Quer dizer, como é que se resolve uma questão destas? Claramente temos que falar tudo menos de arbitragem, temos que falar tudo menos de desporto, temos que entrar por outros campos. Portanto, um árbitro é uma situação interessante e é muito desafiante de se trabalhar, porque estão muito desprotegidos. O jogador, quando ganha, a equipa ainda o aplaude, o treinador a mesma coisa, o árbitro, mesmo quando o jogo lhe corre bem, pouca gente ou dificilmente alguém o aplaudirá. Portanto, enfim, um árbitro, eu não quero estar aqui a focar a questão na arbitragem, mas um árbitro tem muitos aspectos para se poder trabalhar, da mesma maneira que um treinador também tem muitos aspectos, sobretudo um treinador que está numa situação mais delicada na tabela, ou, por exemplo, que trabalha ou que desempenha funções num clube mais mediatizado. Enfim, todos têm um pouco à sua maneira as suas pressões e, portanto, nós tentamos atuar em conformidade. Muito obrigado, Sérgio Guerreiro.